Sejam todos muito bem-vindos para nosso vídeo tutorial para geração de imagens por IA, com foco na criação de cartas. Eu me chamo Cleverson Agner Ramos, sou professor da disciplina de produção de jogos didáticos e coordenador do projeto Professor 2.0. Não deixe de seguir nossas redes sociais. Em nosso último vídeo, exploramos um pouco sobre o uso de prompts para a geração de uma estrutura de um jogo didático voltado para o ensino. No exemplo que utilizamos, foi sugerido um jogo de cartas baseado no sistema endócrino. A IA sugeriu toda a estrutura do jogo e hoje iremos explorar a criação das imagens para este jogo, mais precisamente, a geração da imagem das cartas deste jogo. A maioria dos estudantes faria as cartas em um editor de texto como Word ou PowerPoint, ou aventurar-se na utilização do Canva. Talvez utilizassem imagens de bancos de imagens, mas isso poderia implicar no registro do jogo, por conta de violação de propriedade intelectual. Como as imagens geradas por IA são livres de direitos autorais, o seu uso é recomendável, especialmente se você tem pretensões de registro de seu produto. Acesse nossa aula sobre propriedade intelectual na produção de jogos. Lá você terá todo o direcionamento para o registro do seu jogo. Voltando aqui para nosso vídeo tutorial, vamos ver como podemos gerar um prompt para criar imagens das cartas em diferentes ferramentas de IA. Vamos comparar os resultados de criação, e é claro que para cada jogo será feito um prompt específico, mas tem algo que é fundamental para qualquer geração de imagem: o detalhamento do prompt, o prompt perfeito. Quanto mais você detalhar o seu prompt, melhor será o resultado, desde linhas de bordas, paletas de cores, estilo das ilustrações e características biológicas para cada imagem. Como vocês podem observar, aqui eu já havia solicitado ao ChatGPT a criação das cartas do jogo. Vejam, ele sugeriu as cartas de insulina do glucagon, cada uma com suas características hormonais. Observem que ele em nenhum momento nos trouxe uma sugestão da diagramação das cartas, do seu design gráfico. Se você já tem um modelo de carta ou um estilo que queira utilizar, pode direcionar seu prompt para usar este estilo, tendo cuidado com violações de propriedade intelectual. Por exemplo, hoje as crianças e jovens estão muito envolvidos com jogos de cartas TCG, de personagens como Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, dentre outros. Obviamente, eu não posso fazer um jogo do sistema endócrino usando os personagens de Dragon Ball, pois isso violaria direitos autorais. Entretanto, posso usar um estilo que lembre ou remeta ao universo desse anime, de modo a adaptar o jogo sem copiá-lo. Outra observação: eu irei pedir para o ChatGPT criar o prompt em inglês para o uso em plataformas de geração de imagem que usam esse idioma. Como podemos ver, estas cartas básicas dos hormônios seriam as mais fáceis de criar. Vamos partir para cartas um pouco mais complicadas, como estas cartas sugeridas como desafios, ou seja, dos estudos de casos clínicos. Vamos, portanto, começar por estas cartas. Outro ponto importante é que as ferramentas de IA para a geração de imagens não são tão boas para a geração de texto. Portanto, o principal foco é a geração do layout da carta. Depois podemos utilizar um editor de texto para inserir o texto das cartas, como o Canva, PowerPoint, dentre outros. Isso é importante até mesmo para manter a padronização das cartas. Na geração do seu prompt, você pode determinar também se quer uma arte no estilo 3D, Pixar Disney, mangá, técnico-científico ou outro de sua escolha. Lembre-se do prompt perfeito. Quanto mais detalhado, melhor o resultado. Aqui eu irei fazer um prompt bem genérico apenas para fins de comparação entre diferentes plataformas de geração de imagem por IA. Aqui nós vamos escrever nosso prompt no ChatGPT, solicitando outro prompt para geração de imagens em plataformas. Vamos agora criar um prompt para geração de imagens das cartas em plataformas de geração de imagem por IA como Sora, Leonardo.ai, Gemini, entre outras. Vamos começar pelos estudos de casos clínicos, começando pelo caso 1. Sugira uma arte para a carta e o texto em português. Coloquei para ele manter o texto em português para, eventualmente, se a imagem gerada tiver algum texto, este seja em português. Vamos ver se vai funcionar? Pronto! Vamos checar o que ele nos sugeriu. Um estilo moderno ou semi-realista, com arte no estilo de ilustrações médicas. Gostei, né? Vejam que interessante. Aqui ele pediu para não incluir texto na imagem. Ele também já nos sugeriu uma paleta de cores, que podemos defini-la para os estudos de caso, direcionando outra paleta de cores para as outras categorias de cartas, ajustando no prompt para as outras cartas.
Entregue nosso prompt, vamos então partir para os testes com as ferramentas de IA para geração de imagens. Vou, portanto, copiar esse prompt. A primeira ferramenta que iremos testar é uma bem conhecida de todos, o Canva. Aqui dentro do Canva há uma ferramenta de geração de imagens e de designs. Aqui nós selecionamos a proporção da imagem, que no caso das cartas, uma boa proporção é a de 3:4. Depois de prontas todas as cartas, podemos montar o deck para impressão em formato A4 ou outro de sua preferência. Vamos então colar aqui nosso prompt e ver o resultado. Vejam as imagens que ele gerou. Observem que muitas imagens não trazem fidelidade anatômica da tireoide e do coração, portanto precisamos ter cuidado na escolha da imagem. Nem sempre a imagem mais bonita é a imagem mais correta do ponto de vista biológico. E isso pode ser algo que pode depor contra seu trabalho. Observem também que, apesar do prompt ter solicitado imagens sem texto, algumas imagens sugeridas apresentam texto. Vamos agora testar a segunda ferramenta de geração de imagens, o Leonardo.ai. Esta ferramenta foi uma das primeiras que eu usei, muito antes do Sora, e traz bons resultados na geração de imagens, principalmente aquelas que precisam integrar objetos abstratos. Neste menu vamos determinar os ajustes de proporção. Vejam que ela já traz algumas pré-definições, mas vamos manter a proporção de 3:4, a mesma usada no Canva. Aqui neste campo inserimos nosso prompt. Uma das características do Leonardo.ai é que ele nos permite inserir um prompt negativo. Você deve estar se perguntando, o que é um prompt negativo? É tudo aquilo que você não quer que apareça na geração de imagens, como sangue, fotos reais, texto. Aqui vou colocar apenas texto no prompt negativo. Testando aqui nosso prompt, vamos ver o que ele irá produzir. Vejam que ele já está me trazendo 4 sugestões. Observem que 2 imagens não foram obtidas. Provavelmente ele gerou alguma imagem que foi contra sua política de privacidade. Sendo assim, aqui observamos uma limitação bem comum na maioria das ferramentas de geração de imagens por IA. E neste caso, não há o que fazer, a não ser tentar novamente e testar diferentes ferramentas na busca do melhor resultado. Observem também que aqui nas imagens geradas não há nada relacionado à tireoide. Vamos fazer mais um teste para ver o que ele pode nos trazer. Vejam agora, ele trouxe aqui uma imagem da tireoide, mas dentro dela um coração. Aqui já observamos uma imagem um pouco melhor, assim como essa outra. Uma opção seria trabalhar em cima destas imagens, refinando-as com uma ferramenta do Leonardo.ai chamada Image to Image. De modo geral, o Leonardo.ai não nos trouxe uma fidelidade técnica, mas isso poderia ser contornado refinando o prompt. Vamos agora partir para outra ferramenta de geração de imagens chamada Grok. Eu uso muito essa ferramenta para geração de sequências didáticas, onde precisa ser preservada a fisionomia do personagem em diferentes cenas. Além disso, o Grok foi o único que reproduziu fielmente o rosto de pessoas conhecidas. Vejam nas redes sociais do projeto Professor 2.0 um objeto de aprendizagem sobre sistema reprodutor utilizando-se da vida amorosa de celebridades. Todas aquelas imagens foram geradas no Grok. Imagine fazer uma aula de evolução narrada pelo próprio Charles Darwin. O potencial é enorme. Voltando agora para nossos jogos, vamos testar nosso prompt nessa plataforma. Observem que aqui não há a opção de ajustes da imagem na proporção de 3:4. Portanto, precisamos inserir isso no nosso prompt. Vou aqui rapidamente no ChatGPT e pedir para ele incorporar essa informação no prompt. Muito bem, agora com o prompt ajustado, vamos fazer o teste. Vejam que ele gerou algumas imagens com maior nível de significância ao nosso tema. Claro que necessitaria de um refinamento do prompt até obter a imagem desejada. Vejam que ele colocou nesta variação alguns dos sintomas. Vamos agora testar a próxima ferramenta, o Sora. O Sora é uma ferramenta que faz parte da OpenAI, a mesma empresa do ChatGPT. E assim como o ChatGPT, a versão gratuita traz limitações. Aqui, na proporção, não temos muita liberdade para mexer, mas em outros testes que fiz, podemos pedir a proporção que necessitamos dentro de um fundo branco, ou chroma key, ou transparente. Por ora, vamos utilizar essa proporção de 2:3 e vejamos como vai ficar nossa imagem. Aqui ele vai produzir uma imagem por vez. Aqui está a imagem criada pelo Sora. Observem que também é uma imagem bem melhor que a obtida pelo Leonardo.ai, mas que também poderíamos melhorá-la refinando melhor nosso prompt. Vejamos agora a próxima ferramenta de geração de imagem, o Gemini. O Gemini usa um motor de geração de imagens chamado NanoBanana, que foi recentemente atualizado e dizem estar trazendo ótimos resultados. Vamos ver como ele se sai com o nosso prompt? Aqui no Gemini temos essas opções. Vamos usar raciocínio com 3.0
Pro que ele vai nos dar um resultado mais fidedigno, né? Vamos colocar aqui nosso prompt e ver o resultado. Observem nessa imagem gerada pelo Gemini. Particularmente foi uma das imagens que eu mais gostei. A tireoide está anatomicamente correta, mostrou o coração corretamente e alguns sintomas como alteração na frequência cardíaca e sudorese. Também trouxe uma borda mais elaborada para a carta. Enfim, resultado bem satisfatório que pode melhorar refinando o prompt. Vamos agora testar a próxima ferramenta, o Copilot. O layout é o mesmo do Gemini. Aqui a melhor opção de processamento é o Think Deeper, uma análise para tópicos mais complexos. Vamos colar nosso prompt, esperar um pouco e aqui está nossa imagem. Aqui vejam o coração sem formato anatômico, alguns sintomas no personagem. Enfim, um resultado que precisaria ser melhor refinado, ajustando o prompt. Nossa última ferramenta a ser testada será o Gamma.app. Essa ferramenta é muito utilizada na criação de slides. Vamos fazer esse trabalho em cima dos slides, criando cada carta como se fosse um slide. Posteriormente, poderíamos inserir o texto nas cartas. O primeiro ponto é alterar a proporção dos slides. Vamos alterar a configuração de página e deixá-la em um formato personalizado. Aqui, como não conseguimos deixar na proporção 3:4, vamos selecionar o formato A4. Depois pode ser exportado como figura. Ainda ficou no formato de paisagem, mas podemos corrigir isso na configuração de página também. Tudo certo, agora está no formato retrato. Agora, clicando aqui, colocamos nosso prompt da imagem a ser criada. O Gamma também funciona por sistema de créditos, assim como o Leonardo.ai. Vejam a imagem gerada aqui no nosso cartão. Observem que ela ficou bem básica, mas o próprio Gamma nos sugere algumas edições nesta imagem. E também podemos refiná-la utilizando prompts. Vamos testar um pouco estas funcionalidades. Ajustar para uma proporção melhor. Observem que dentro desse menu de edição posso alterar também o estilo da imagem. Arte linear, foto realista, abstrato 3D. Aqui estamos utilizando o estilo de ilustração. Observem que conforme você altera o modelo, altera-se o número de créditos debitados. Esta plataforma, depois que você se acostuma a trabalhar a geração de slides, se torna muito fácil e no caso das cartas todo o layout já pode ser feito. Não vamos esquecer de ajustar a imagem para deixar como imagem de fundo, clicando aqui nestes ajustes. E esse foi nosso resultado. Espero que você tenha gostado deste vídeo e que ele possa contribuir para a construção do seu jogo. Se você conhece ou usa alguma outra ferramenta para geração de imagem, deixe seu comentário. Ah, já ia me esquecendo, não deixe de conferir o material disponibilizado na plataforma de ensino. E neste QR Code, você pode acompanhar as redes sociais do projeto Professor 2.0 com muito material sobre criação de objetos de aprendizagem. Um abraço a todos e até a próxima aula.